Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um momento na presença do Senhor nosso Deus. Nós estamos estudando os evangelhos e nós vamos ouvir o nosso irmão Azaf Borba cantando Foi Graça. Graça e paz a todos. Nós vamos para a segunda parte do estudo da parábola do rico e do pobre. Ontem nós estudamos enquanto eles estavam em vida. E nós vimos que enquanto eles estavam em vida, Deus abençoe a irmã Fernanda, a irmã Rita, essa família Leorne é uma bênção do céu. Deus os abençoe poderosamente. Estou aprendendo a amar vocês e ter um carinho muito grande. Não esqueci da sua pergunta, irmã. Ainda vou responder. Vou aproveitar para tentar responder aqui. O cristianismo,
ele tem nuances diferentes do judaísmo. No judaísmo e nas outras culturas, era muito comum se fazer voto com Deus. É tanto que esses votos se transformaram em promessas. Só que já desde o judaísmo, Deus advertia as pessoas sobre o risco que estavam correndo ao fazerem seus votos. Então, a teologia do Antigo Testamento vai mostrar do perigo de fazer votos sem pensar. E vai nos dizer do caso de Jefté, que fez um voto de sacrificar a filha, a primeira coisa que aparecesse foi a filha. Só que no caso de Jefté, ele tinha duas opções: oferecer a filha em sacrifício ou oferecê-la para trabalhar no templo para o resto da vida. E foi a segunda opção, porque Deus não aceita sacrifício humano. Então, ele a entregou para trabalhar, servir no templo para o resto da vida. Se bem que no templo é o anacronismo, mas para servir aos sacerdotes para o resto da vida. Então a Bíblia vai nos dizer que tenhamos cuidado. Então a Bíblia diz: é melhor não votar do que votar e não pagar. Então lá no Antigo Testamento já há um cuidado, porque o povo fazia votos, promessas a Deus, e muitas vezes eles não sabiam quais as implicações. No Novo Testamento não existe nenhum ensino, pelo menos que eu me lembre, sobre orientação de nós fazermos votos como cristãos. De um cristão fazer um voto a Deus, porque a ideia de voto no Antigo Testamento era uma ideia de adoração. Era uma ideia: Senhor, se tu me abençoares assim, eu te adorarei com isto. Mas a ideia que muita gente pegou sem interpretar corretamente, que o voto era uma promessa de adoração, de ação de graça, de não esquecer da bondade de Deus, de expressar gratidão. Como Lucas conta de 10 pessoas que foram curadas de lepra e só um voltou para agradecer, e Jesus perguntou: cadê os 9? Então, o pagar o voto era uma espécie de voltar para agradecer, era a gratidão. No Novo Testamento, nós não temos nenhuma orientação específica para que a pessoa faça um voto com Deus. O que se espera é que a pessoa creia nas promessas de Deus, ore pedindo as promessas de Deus, sem prometer nada, porque quando eu oro prometendo alguma coisa, a impressão que dá é que eu estou querendo subornar Deus. A impressão que dá é que Deus é um ser interesseiro e que me dá porque eu estou prometendo. Então foi essa a interpretação que muita gente teve durante muito tempo, de fazer votos e fazer promessas. No Novo Testamento, a orientação é: peça
e receba pela graça. Receba gratuitamente. E, sabendo que foi pela graça, agradeça. Agradeça a Deus. Então Deus não nos dá nada porque nós fizemos um voto, mas Deus nos dá pela graça. Porque se fosse pelo voto, já não seria graça. Então nós temos em Deus a doutrina da graça, que tudo que Ele faz, faz de graça, sem esperar nada em troca, a não ser a gratidão. E que nós reconheçamos que tudo que vem às nossas mãos são dádivas de Deus. Então, vamos para a segunda parte. Se deu para entender, irmã Rita, dê aí um ok, por favor. Então, nós ontem dissemos que o rico e o Lázaro, em algumas traduções, principalmente inglesas, tem divis como o nome do rico, mas é uma palavra latina que quer dizer riqueza. E nós vimos que o rico vivia opulentamente, glamurosamente, e o pobre estava ali. Então essa questão não é uma questão de estratificação social ou das diferentes camadas da sociedade. Não é um texto para a teologia da libertação. Não, o texto aqui, a teologia que esse texto está ensinando, não é a questão de que um é ruim porque é rico, o outro é bom porque é pobre. Não. A questão aqui é a questão do obedecer ou não às Escrituras. É a questão. Qual é a questão que subjaz, que jaz por trás desse texto? É que o mundo dos dias de Jesus havia recebido a revelação de Deus, que era chamada, resumidamente, de lei e os profetas. Deixa eu só tirar. De lei e os profetas. Mas eles não deram a devida atenção e a devida interpretação às advertências de Deus. E viviam imaginando que estavam agradando a Deus, como muitos cristãos de hoje. Nós muitas vezes achamos que o fato de nós termos nos tornado cristãos ou nascidos em um lar cristão nos garante o céu. Isso é um engano terrível. O judeu, por sua vez, acreditava o seguinte: Abraão, nosso pai, diziam eles, foi justificado pela fé. E Abraão obedeceu a Deus de tal maneira que ele cumpriu a lei. Então eles acreditavam e ensinaram que alguns homens, como Moisés, Abraão, que estes homens, principalmente Abraão, que era o pai da fé, havia cumprido a lei. E como ele cumpriu a lei, ele tinha cumprido por todos os judeus. E por isso, todo judeu, crendo que Abraão tinha cumprido a lei, obedecido a Deus, eles, como filhos de Abraão e herdeiros da promessa, tinham direito à salvação. Então não importava
como eles vivessem. Eles eram filhos de Abraão, portanto, tinham direito ao paraíso. Tinham direito ao paraíso. E aí Jesus, os profetas, Paulo, todos vão se contrapor, vão bater de frente, João Batista, com esta ideia de que o simples fato de alguém pertencer à raça, à descendência de Abraão, garante a eles uma entrada no paraíso, independente da fé que eles tenham ou não, do arrependimento que eles tenham ou não. Então, é esse pensamento que Jesus está combatendo com essa história. O grande problema é que muitas vezes nós não lemos o texto com calma, não procuramos interpretar, e aí a gente faz exegese, a gente começa a botar um monte de coisa aqui no texto, a gente pensa que Jesus está falando do céu, do inferno, mas a gente às vezes perde a ideia central. Quando você vai interpretar uma parábola, é mais ou menos assim. Eu ouvi um teólogo dar uma explicação que eu gostei. Ele disse que a parábola é como um aro de bicicleta. Tem os raios e tem no meio um cubo, onde os raios são centralizados. Então, quando você já viu uma bicicleta, você sabe que tem aquele no meio ali onde todos os raios. Então ele diz que uma parábola, ela tem vários significados, ela fala de várias coisas, mas ela tem um tema central. Então o tema central aqui é que aquele povo que está ouvindo Jesus, principalmente os religiosos, são pessoas que haviam recebido a revelação de Deus, mas não tinham dado a ela devida atenção, nem se preocupado com a verdadeira interpretação, e mesmo assim se achavam filhos de Abraão, e por isso já estavam garantidos. E aí, contra este tipo de pensamento, de ideia, é que Jesus conta esta parábola. Porque você vai ver que o rico vai chamar Abraão de pai. Você vai ver que o pobre não fala, mas o rico fala pelos cotovelos. Então o rico chama Abraão de pai Abraão. Mas Jesus diz que ele vai para o inferno, mesmo sendo filho de Abraão. E Abraão não nega. Não há na Escritura que diga assim, ó, você não é meu filho. Não. Ele diz pai Abraão, e o Abraão diz assim, filho, lembra-te. Então, a questão que subjaz, a teologia por trás, tudo na Bíblia, eu já disse, tem uma teologia por trás, tem um ensinamento. E nós precisamos saber qual é aquele cubo do meio, qual é o ensinamento que subjaz por trás de todos esses detalhes, porque senão a gente se perde. Se a gente for procurar encontrar em cada detalhe, a gente se perde na interpretação e a gente acaba dizendo o que Deus não quis dizer. Então a questão era uma questão teológica. Então como é que o judeu acreditava? Abraão cumpriu a lei. Abraão cumpriu a lei. E se ele cumpriu a lei e estava em aliança, na berite com Deus, nós cumprimos a lei nele. Então, nós estamos garantidos para entrar no paraíso. Então, essa era a crença.
Abraão, nosso pai, cumpriu a lei. E se ele cumpriu, então todos nós, seus filhos, vamos entrar no paraíso. Aí o cristianismo vem e coloca um ponto de interrogação. Desde os profetas já havia essa interrogação. Que nem todo judeu era judeu. Que o verdadeiro filho de Abraão não era o de sangue, o biológico, o descendente, mas era aquele que tinha a mesma fé. Então, vem-se desde o Antigo Testamento se contrapondo a essa ideia de que eu sou filho de Abraão, então eu tenho direito a herdar o paraíso, mesmo que eu viva negligente em relação aos ensinos da Torá e dos profetas. Então eu posso... É o que eu engano que muita gente comete hoje, é o fato de dizer assim, rapaz, eu sou cristão, protestante, católico, ortodoxo, e dizer pelo fato de ser cristão, eu já tenho o céu garantido. É o mesmo engano que o judeu cometia. Então, o cristianismo vem e diz assim, é verdade que vocês são descendentes de Abraão. Mas João Batista diz, Deus pode levantar filhos a Abraão até destas pedras. João Batista começa a dizer, arrependei-vos, porque o machado já está à raiz das árvores. Não presumais, dizendo, temos por pai Abraão. Então João Batista está dizendo, olha, tenham cuidado, não imagine que vocês vão se livrar simplesmente pelo fato de serem descendentes naturais de Abraão. E aí Jesus vem e vai corrigir essa teologia. Então vou lembrar mais uma vez, tudo na Bíblia tem uma teologia por trás, tem um ensino de Deus por trás, tem uma verdade que está sendo ensinada em contraponto à outra. Então a verdade que Jesus quer ensinar e está ensinando é que não basta eu ser cristão, não basta a um judeu ser descendente de Abraão. Ele tem que andar como andou Abraão, ele tem que crer em Deus como Abraão creu. Ele tem que se arrepender como Abraão se arrependeu, ele tem que viver como Abraão viveu. E aí Jesus vai dizer, olha, Abraão foi salvo pela graça. E aí o grande apóstolo Paulo vem e amplia isso, e ele vai dialogar com os judeus. E ele vai dizer que Abraão, que os verdadeiros filhos de Abraão não são os literais. E no Evangelho de João, João vai dizer, veio para os seus segundo a carne, mas os seus segundo a carne não receberam. Mas todos que o receberam, todos os israelitas. Então João já está dizendo o seguinte, existe israelita e israelita. Existe aquele que é segundo a carne, e esse não é filho de Abraão, porque não creu no nome do Senhor. E existem aqueles que são verdadeiros israelitas, filhos de Abraão. E é isso que Paulo vai destrinchar. Paulo vai explicar de forma melhor nos seus embates com os judaizantes. Então, tendo isso por pano de fundo, Jesus vai mostrar que os judeus, lembre-se, o texto lá em cima,
diz que Jesus contou uma parábola e os fariseus, que eram avarentos, amam o dinheiro, certo? Ficaram ridicularizando Jesus, zombando. Aí Jesus conta isso aqui, para explicar que o simples fato de uma pessoa ser filho de Abraão e ela usufruir de bens aqui na terra, mas sem imitar Abraão, mas sem ter obras que evidenciem um arrependimento sincero e uma fé confiante, que parece uma redundância, em Deus, é um equívoco terrível. Então, o que Jesus está querendo ensinar é essa questão. Nós somos salvos, nós entramos no paraíso, porque simplesmente nós tivemos a sorte de nascer da descendência de Abraão, ou nós somos salvos porque, como Abraão, nós deixamos o paganismo, abandonamos a vida anterior e seguimos a Deus em fé. Então existem duas teologias. A teologia do cristianismo, ensinada por Jesus, por João Batista, por Paulo, que era: Abraão foi salvo e qualquer pessoa é salva quando se arrepende do paganismo e quando se volta para Deus em fé e resolve segui-lo. Como Deus diz: sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse que jeito era a terra, mas ele tinha que confiar em Deus, a emuná, que é a fé, confiança. Então Abraão agora larga tudo isso, larga o paganismo e vai seguir ao único Deus verdadeiro. E aí, quais são as teologias? A do cristianismo, que você é salvo quando se arrepende, e quando você larga o pecado e segue a Deus em fé. E a teologia judaica, que dizia que você é salvo quando você é filho de Abraão. Que o filho de Abraão não precisa se arrepender. É tanto que Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Eles dizem: nunca servimos a ninguém, somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Ou seja, eles estão dizendo: nós somos filhos de Abraão e ninguém nunca foi capaz de nos acusar, porque nós somos justificados em Abraão. E aí Jesus diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Então tudo tem uma teologia por trás. Então agora está assim: salvação é pela fé, mediante a fé, o arrependimento, ou o arrependimento mediante a fé, ou é simplesmente pelo fato de ser descendente de Abraão. Então os que estão ali estão acreditando: rapaz, eu fui ensinado e eu precisei fazer essa introdução toda para que você possa entender, porque senão a gente vai devagar para muitos caminhos. Então o que acontece? Os que estavam ali tinham aprendido a vida toda que eles iam morar no céu, que eles iam para o seio de Abraão, que eles iam para o lugar de delícias, para o paraíso, porque eles eram descendentes do patriarca. Então não importava o que eles fizessem, eles iriam ser ricos, iriam ser prósperos, iriam ser abençoados. E aí o cristianismo vem e diz: olha, essa visão está equivocada. Mesmo o verdadeiro filho de Abraão é aquele que anda nas pisadas de Abraão.
E aí agora nós temos dois ensinos. Então Jesus vai ensinar essa parábola, vai contar essa parábola para mostrar que a salvação não é porque eu sou de uma determinada religião, mas quando eu, a semelhança de Abraão, ouço a palavra de Deus, o chamado de Deus, arrependo-me, largo o paganismo e saio com Deus para uma nova jornada. Essa é a lição. Agora nós vamos para a parábola. Versículo de número 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então agora há um divisor de águas. Os dois morreram. E Jesus disse que o rico foi sepultado com muita pompa. Ele deve ter sido sepultado com muita pompa. Muita gente dizendo que ele já estava no paraíso. Dá para se imaginar os rabinos dizendo: olha, este era um grande homem. Este era um filho de Abraão. Que Abraão o receba lá no paraíso. Ele agora descansou. Ele agora está lá no céu. Como muita gente diz hoje. Quando eu vou para velório, eu fico assim, porque quando a pessoa morre, todo mundo acha que é bom. Todo mundo acha que é bom. E ninguém sabia, nem um rabino dizia: olha, esse rico aqui está lá no inferno, porque passou a vida toda equivocado. Achando que ser filho de Abraão, achando que ser cristão, dava a ele o direito de entrar no paraíso. Diz assim: morreu também o rico e foi sepultado. Aí agora passa para o outro lado da vida. No inferno, essa é uma palavra indigesta, é a palavra Hades, que vem da palavra Sheol, que é o mundo dos mortos. No grego era um deus, que cuidava do mundo dos mortos. E a tradução da palavra Sheol, no hebraico. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão. Então, aquele homem que imaginava estar bem pertinho de Abraão, de ser descendente, filho, agora ele começa a enxergar as coisas do jeito certo. E viu ao longe Abraão. Então agora ele vê que ele está longe de Abraão. Que ele passou a vida toda equivocado. E quantos cristãos estão assim? Quanta gente que frequenta a igreja, por isso essa reflexão no meio-dia, para que eu e você possamos refletir: será que eu não estou equivocado igual a esse homem? Pensando que o simples fato de ser um cristão já me garante o céu? Será que eu não preciso fazer uma autoavaliação da minha vida, da minha lealdade a Deus? Se a minha conversão foi uma conversão genuína, verdadeira? E se os frutos desta conversão estão aparecendo? Se houve realmente mudança na minha vida? Então nós temos que parar para pensar. Porque qual foi o problema deste rico? Não parou para pensar. O problema dele não foi ser rico. O problema dele não foi dizer assim: manda aquele pobre sair da minha calçada que eu não quero gente lá. Não. O problema dele
foi achar que ele era filho de Abraão, por isso ele estava abençoado, e o pobre não era filho de Abraão, por isso estava amaldiçoado, ou se era filho de Abraão, estava errado, mas ele estava certo. Então é muito fácil a gente achar eu estou certo e o outro está errado. É muito fácil a gente olhar para o outro, é muito difícil a gente olhar para nós. E veja que eu me incluo nisso. Que eu não quero ser aquele tipo de pregador que prega para os outros. Eu quero pregar para mim também. Então a nossa tendência é assim, eu estou bem, o outro é que está ruim. Eu não preciso de nada, o outro precisa. Então eu tenho que ver como é que está a minha vida com Deus, antes que seja tarde. Aí levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Naquela época, você deitava no chão, né? Eu já expliquei isso, colocava uma mão aqui, a mesa era baixinha, nas casas bonitas tinha um tapete, então você deitava no tapete, botava os pés para trás, com uma mão você apoiava a cabeça, com a outra mão você pegava a comida na mesa. E quando você era muito querido, então você podia deitar-se no peito, escorar sua cabeça no peito do anfitrião, que era o caso de João, que deitava-se ao lado de Jesus, no peito de Jesus. E aqui agora, quem está ao lado de Abraão não é o rico. E o povo está dizendo, que negócio é esse? Que doutrina nova é essa? Que negócio é esse? Quem era para estar do lado de Abraão era o rico. E não o pobre. É porque Jesus faz um funeral diferente. Jesus não chega como nós e diz assim, ô homem bom. Eu não queria contar essa piada porque eu não gosto, mas eu vou contar. Dizem que um homem morreu e a mulher, a viúva, estava ali com o filho chorando, ela está triste porque o homem morreu. E o pastor chega e faz um discurso muito bonito, que aquele homem está no céu, que era um ótimo pai de família, que era um homem trabalhador, cumpridor dos seus deveres, temente a Deus. E aí a mulher, ouvindo tudo isso, chega para o menino e diz, meu filho, venha cá, vá ali no caixão e olhe se é teu pai mesmo que está ali. Se você não entendeu, falaram tão bem e aquele cabra era tão ruim, que a mulher manda olhar se é ele mesmo. Porque é como se a mulher estivesse dizendo, nada disso, pastor, que o senhor disse ele era. Então, Jesus aqui pregando no funeral desse rico, Jesus diz que o rico não vai morar no céu, não. Jesus é verdadeiro. Então, o que acontece? Agora, quem é que está próximo? Quem é que está deitado no peito, no seio de Abraão? É o pobre. É o que confiou em Deus. Não porque era pobre, mas porque se arrependeu, porque confiou, porque esperou. E onde está o rico que imaginava estar tão perto? Longe. Aí começa a botar minhoca na cabeça do povo. Ponto de interrogação. O povo começa a pensar assim, espera aí. E esse ensino que nos foi ensinado de que o rico está perto de Deus, e que o rico é filho de Abraão, e quem é filho de Abraão vai para o céu, que negócio é esse desse rico ter ido para o inferno? Um rico vai para o inferno? Um filho de Abraão pode ir para o inferno? E aí o povo começa, será? Os fariseus, os saduceus diziam, de jeito nenhum. Está vendo isso? Isso é ensino. Um homem desse é um herege. Isso aí merece morrer. Isso aí, se não fosse o povo, a gente dava umas pedradas nele. Se a gente pudesse, matava ele agora. Mas o povo começou, quem tinha juízo, começou a pensar. Porque o grande problema é que muita gente não quer ouvir. Tem um monte de gente que eu mando a mensagem
eu copio e colo. E você muitas vezes nem sequer quer me ouvir. Você nem me deu o benefício da dúvida, de saber se eu sou herege ou não. Você me bloqueia, rejeita as mensagens que eu mando para você, só porque eu digo que sou pastor. Eu não me envergonho do evangelho. Eu sou pastor, eu sei que tem muito pastor errado. Eu sei que tem muito pastor que vai para o inferno. Porque não é por causa da religião que eu vou para o céu. Não é porque eu sou pastor que eu tenho o céu garantido. Senão eu não estaria pregando aqui isso. Uma pessoa só vai morar no céu, e eu só vou morar no céu, se o meu arrependimento foi igual ao de Abraão. Se eu tiver largado o paganismo e começar a andar com Deus pela fé. Então, antes de rejeitar o meu pedido de amizade, porque não quero outra coisa, sou casado, muito bem casado, certo? Tenho filhas, netos, então não estou procurando arrumar uma namorada, nem uma pessoa para a minha vida. Tenho desejo, sim, de levar a palavra do Senhor nosso Deus. Tenho desejo de abençoar e tenho desejo de ter amigos, independente da sua religião. Eu quero ser seu amigo, porque a minha crença não é uma crença que exclui que eu não possa ser amigo de uma pessoa só porque ela tem outra religião. Não. Mas o que eu pretendo é que você ouça e veja se o que eu digo faz sentido ou não. Não estou pedindo para você acreditar em mim de olhos fechados. Estou pedindo para você dizer assim: rapaz, eu vou ouvir. Não custa nada ouvir. Porque muita gente, quando eu digo assim, Jesus te ama, já não posso mais mandar a segunda mensagem. Então, que Deus abençoe você, que tem ouvido, que tem assistido e que tem aceitado a minha amizade. Muito obrigado. Muito obrigado de todo o meu coração. Eu vou orar por vocês, não porque eu esteja mais perto de Deus, mas porque eu e você orando fica melhor. Então, que Deus abençoe sua vida. Fecha parênteses. Então, agora, quem está perto de Deus? Lázaro. Quem está longe, olhando de longe? O rico. Então, agora, depois da morte, é que as pessoas percebem a realidade que deveriam ter percebido em vida. Muita gente não faz essa avaliação da sua vida e quando morrer é que vai descobrir: rapaz, eu achava que o simples fato de eu ser crente, eu ter deixado de beber, que eu já estava garantido no paraíso, que eu ter nascido num lar evangélico já estava no paraíso. Deus não tem netos, Deus só tem filho. Filho de gato é gatinho. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Filho de cristão não é cristãozinho. Filho de um cristão só se torna cristão quando ele tem a experiência do Pai, porque senão nós vamos incorrer no mesmo erro dos judeus. O erro que Jesus está combatendo aqui. E aí, olha o que o Joaquim Jeremias diz: a impiedade para com Deus e a falta de amor para com o próximo é que leva o rico para o inferno. Então ele diz o seguinte, quando ele comenta sobre as parábolas, Joaquim Jeremias, ele é alemão. Ele diz o seguinte: a impiedade para com Deus e a falta de amor, ou seja, quebrou as duas tábuas da lei. A primeira, com 4 mandamentos, que diz: amarás o Senhor teu Deus.
Então ele não tinha tempo nem para ir para a sinagoga, porque ele se regalava todos os dias, isso quer dizer que ele quebrava o sábado. E também não amava o próximo, porque ele nem olhava para aquele mendigo. E agora, está no paraíso, reclinado ao seio de Abraão. Aquele que sofreu, agora morreu em fé, morreu confiando. Você que é ateu, que só confia em Deus se Deus fizer. Você que é agnóstico, e está com a crença suspensa, está em cima do muro, você está, nem sou ateu, nem sou cristão, nem sou religioso, nem digo que Deus existe, nem digo que Ele não existe, estou esperando ver. Cuidado, cuidado, que esse muro vai ruir. Aí agora ele vai fazer 2 pedidos, ele vai orar. Na hora do sufoco, todo mundo ora. E olha o que ele diz. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então agora ele ora. Na hora da perdição, agora, quando não tem mais jeito, ele ora. E até na oração mostra que ele não mudou. Porque você nota que ele diz assim: manda a Lázaro que molhe a ponta do dedo. Ele ainda tem a ideia de superioridade, que Lázaro ainda é seu servo, ainda pode ser mandado. Olha o que ele diz: manda a Lázaro, esse aí tem que vir aqui. Então você vê que ele nunca se arrependeu, ele nunca mudou de vida. E tem gente que é assim, não muda de vida. O arrependimento é uma farsa. Diz que é filho de Deus, mas que nunca se arrependeu, nunca mudou. Esse homem aqui, o pensamento não é o mesmo. Manda. Eu sou o rico, esse é o pobre, e o Senhor deve mandar ele fazer as coisas para mim. E agora, você vai ver que Jesus mostra que ele deseja uma gota d'água, assim como Lázaro desejou as migalhas. Então agora ele precisa de um pouco d'água das mãos do Lázaro. E o Lázaro precisou tanto das migalhas que ele nunca deu. Então esse homem nunca mudou. E a nossa pergunta é: eu e você mudamos? A conversão mudou a gente para melhor? Porque tem gente que é crente que nem o diabo quer. Que o diabo faz tudo para ele ir para a igreja. É como se o diabo dissesse: vá dar trabalho ao pastor, aos irmãos lá. Tem gente que... Eu tenho um amigo que esse cidadão era tão nó cego que um dia ele chegou para mim e disse: pastor, essas coisas não existem não. Eu fui num lugar lá que dá um negócio dos passes, que tem um homem lá que todo de branco, e o homem tentou dar os passes em mim, não pegou nada, nada baixou. E o homem disse: você tem a muleira verde, não pega não, você não tem condição de receber. Aí ele foi e saiu. E ele disse: estou te dizendo, pastor, eu fui lá, esse negócio de Deus, de diabo, isso não existe não. Porque eu fui lá para pedir o passe e não senti foi nada. Eu olhei para ele pensou que estava zombando de mim. Eu olhei para ele e disse: rapaz, mas tu é ruim, hein? Ele disse: por quê? Ele disse que nem o diabo quis. Nem o diabo quis, rapaz. Tu é ruim. Eu tenho um amigo que ele é tão intrigante
Ele gosta de mexer com as pessoas e ele não percebe que muitas vezes ele leva a contenda. Nas brincadeiras dele, ele bota um contra o outro. Então ele gosta, ele sente prazer nesse tipo de coisa. E eu digo sempre brincando para ele que quando o diabo está sem inspiração, vai perguntar a ele. Eu digo, rapaz, quando o diabo está sem inspiração nas maldades, vai perguntar ao fulano. O que faz? Então tem gente que é ruim. Então nunca imagine que porque você é crente, católico, ortodoxo, budista, espírita, você já tem um lugar garantido. Tem que pensar se a sua vida mudou. Tem que pensar se você se arrependeu, se abandonou o erro, se fez como Abraão e saiu andando com Deus, mundo afora, pela fé, procurando a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor é Deus. Então, disse Abraão, filho, veja como Deus é bom. Abraão trata esse homem e diz, olha, não vou dizer que você não é meu filho. Segundo a carne, você é. Você nunca nasceu, foi de novo. Você nunca se arrependeu. Você teve tudo. É como nós vivemos no Ocidente, que vive sobre a influência do cristianismo. E quantos têm deixado o cristianismo? E quantos têm buscado outras religiões? Quantos têm mudado para o espiritualismo? Para tanto paganismo? Quantos têm deixado os benefícios de terem nascido em um mundo cristão? Nem que seja nominal, mas o mundo está sob a influência do cristianismo. São pessoas que têm um acesso à Bíblia, têm um acesso às Escrituras, mas assim como esse rico, não se interessam em lê-la, em confrontar a sua vida, não estão interessados nessas coisas. Estão muito certos. O grande problema nosso é a gente achar que está muito certo. É nós pensarmos o seguinte, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de avaliação. Então ele diz assim, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Lembre-se da escolha que você fez. Jesus disse, quem ganhar esta vida, perdê-la. Mas quem perder essa vida por amor da outra, acha-la. Então, Jesus disse isso. O que Jesus está ensinando aqui é que Abraão está conversando com eles. Lembre que você fez sua escolha. Você escolheu os prazeres do mundo. A riqueza, as festas, as mulheres, a glória, a fama, a religiosidade, e tudo isso você teve. Então, o que você queria, você já recebeu. Você não tem mais direito a nada. Porque o que você escolheu foi do sol para baixo. E o que você escolheu, você vai ter. Você já teve. Então lembre-se, nós somos frutos das nossas escolhas. Se você escolhe essa, Deus não obriga ninguém a se converter. Por isso que eu sou radicalmente contra e chamar as pessoas no banco. Deus não obriga e nem roga a praga nelas. Tem gente que ainda roga uma praga, diz, rapaz, vamos hoje, porque amanhã você não sabe se está vivo, né? Como dizer assim, amanhã você pode estar morto. Então, o que acontece? Nós somos fruto das escolhas. Então, Deus não nos obriga. Eu posso escolher. Eu e você podemos escolher. Eu quero viver no mundo, eu vou ficar aqui.
Eu vou buscar riqueza, eu vou querer mulheres, eu vou querer a farra, eu vou querer ter os amigos, eu vou ter minha religião. Eu quero isso aqui. Eu não quero esse negócio de mudar de vida, a minha vida está muito boa. Do jeito que está ótimo. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. É um direito seu. Mas aquele Lázaro escolheu Deus, não porque estava doente. Mas era um homem de fé desde o nascimento. É tanto que colocaram nele o nome de Lázaro, que vem do hebraico Eliezer, que quer dizer Deus ajudou. Então os pais dele provavelmente eram tementes a Deus, e ele seguiu o caminho dos pais. Mas infelizmente a vida não foi boa com ele. Ele foi um homem que contraiu doenças. Ele foi um homem que, provavelmente por ser doente, nenhuma mulher quis. Ninguém quis. Então ele vivia na solidão. Por ser doente, talvez ninguém arrumou um emprego, então ele não tinha como ganhar a vida. Então ele vivia na indigência. Porque ele nasceu provavelmente doente. E aí ninguém quis estender a mão para ele. Então todo mundo achava, segundo a teologia da época, que ele estava debaixo da desgraça. Mas o nome dele já dizia: Deus socorre, Deus ajuda. Então ele passou a vida inteira sem falar, você não vai ver ele falando. O silêncio dele mostra que ele confia em Deus. Ele não está revoltado. Ele não está pensando em se desviar. Ele não está culpando a Deus por tanta miséria. Ele confia. Ele não entende. Que ele vai perto da sinagoga, ele não pode entrar, mas ele ouve o pessoal conversando. E ele pensa: mas eu não sou desgraçado, eu não estou longe de Deus. Mas por que eu estou assim? E o grande problema é que muita gente fica desorientado, surtado, quando entra na fé, porque muitas igrejas não ensinam a palavra de Deus. Então a pessoa chega e aí ela não tem resposta para os problemas da vida. Porque estudar a Bíblia, que é o que a gente chama de um nome bonito, estudar teologia verdadeira, é quando você estuda para conhecer a Deus, para ter respostas para os problemas da vida e para ter uma teologia correta. Para dizer: olha, o que Jesus ensina é que eu devo abandonar pecado como Abraão, eu devo me arrepender, me apartar do mal e seguir a Deus em fé. É isso que vai me levar para o paraíso. É Deus e não o que eu faço. Então o que tem de gente surtada, porque entra na fé, aí começa a achar que nada mais vai acontecer. Aí no dia que precisa tomar uma medicação de tarja preta, fica doido. Ele está doente, mas quando o médico diz: olha, você vai tomar diazepam, aí ele fica mais doido ainda. E ele diz: eu não tomo. E aí morre e sofre. Por quê? Porque foi mal ensinado, porque disseram para ele que doença psicológica era diabo. Porque é muito fácil culpar o diabo por tudo. O casamento não deu certo, é o diabo. Aí vai para a igreja lá para fazer a corrente, para tirar o diabo. Não, foi o diabo de um casal que não pensou. É o diabo de um casal que não se perdoa, que não se ama. Você está pensando que o meu casamento é mil maravilhas? Que eu e a minha mulher, a gente fica assim:
Diga, meu filho. Tem horas que a gente fica com raiva um do outro. Tem hora que a gente não combina. Certo? A gente muitas vezes pensa completamente diferente. Pra você ter uma ideia, eu torço um time, ela torce outro. Não é? Mas há 35 anos a gente vive juntos. Casados. Eu explicar para o pessoal pensar que eu sou junto. Casados. E eu gosto muito dela. Tem horas que eu quero esganá-la. Porque todos nós temos que ser verdadeiros e não um bando de mentirosos hipócritas. Assim, eu amo a minha mulher. Ela é a coisa mais linda do mundo. Minha mulher é bonita. É linda. Também não ia casar com mulher feia, eu não sou doido. Mas eu não vou dizer que eu não acho outra pessoa bonita. Isso é mentira. Tem que ser bonito só a mulher que eu tenho lá em casa. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Agora eu amo minha esposa. Apesar da gente ser diferente, eu a amo. E a prova é que a gente está há 35 anos aí. A gente briga, faz as pazes. A gente fica com raiva um do outro, mas a gente faz as pazes. Porque isso é vida, meu amigo. Vida na prática. Quando um casal nunca briga, um dos dois é meio sem parafuso. Um só diz, a outra está batendo nele, brigando com ele, fazendo tudo que ele não gosta, ele, esse está precisando de medicação. Então tem um monte de gente que entra para o cristianismo e aí ele não é ensinado. E aí, meu amigo, quando vem os problemas da vida, a pessoa surta. E o pior, não pode surtar. Porque se precisar de um psiquiatra, aí o bicho pega. Aí está endemoniada, aí a pessoa fica 2 vezes pior. 2 vezes pior. Certo? Então, o que acontece? Por quê? Porque aquele homem, quando imaginou, rapaz, todo mundo diz que a pessoa está longe de Deus, que está doente, que não tem filhos, que está na calçada mendigando, isso é castigo de Deus. Então imagine aquele homem ouvir isso todo dia e não endoidar, e não surtar. Porque, na certa, os pais dele ensinaram a ele a temer a Deus. E ele, apesar de tudo que ouvia, continuou crendo em Deus. Continuou dizendo, estou ensinando por aí, isso muitas vezes mexe comigo, isso muitas vezes me abala, isso muitas vezes me deprime, muitas vezes eu choro. Mas quando a minha fé está baixando, eu lembro que Deus, eu lembro do meu nome, que Deus socorre. Então eu continuo esperando nele. Então agora o povo está todo olhando e diz, rapaz, mas quem se deu bem, quem entrou no paraíso, foi esse homem. Então, tinha 2 conclusões. Ou os rabinos e os que ensinam na sinagoga estão certos, ou esse novo rabi aí está certo. A pergunta é, a quem você segue? Quem está certo para você? Aqueles que, simplesmente pelo fato de terem levantado a mão ou aderido a uma religião cristã, sendo católico, ortodoxo ou protestante, se esses vão para o céu, ou se você crê que a pessoa para ir ao céu, ela precisa fazer como Abraão, se arrepender, voltar-se contra o pecado e voltar-se para Deus e abrir mão de tudo para seguir a vontade de Deus. Morrer para o velho e começar uma nova vida. E acreditar nas promessas de Deus.
Qual é a teologia que você segue? E aí ele diz assim, igualmente Lázaro, os males. Agora, veja que ele diz assim, em tua vida, mas não diz Lázaro, os seus males. Deus está dizendo, ele sofreu, mas morreu confiando em mim. E muita gente tem virado ateu porque vê o mal e diz, se o mal existe, Deus não faz nada, então Deus não deve existir. Mas esse homem aqui não desistiu de crer. Tinha tudo para ser ateu, mas não foi. E aí diz assim, ele agora é consolado. Ele escolheu confiar em mim. Ele escolheu crer. E agora ele está colhendo aquilo que ele plantou. Você escolheu a outra vida. Você já teve. Ele escolheu a mim. E agora ele está aqui no meu seio. Quem eu e você escolhemos? O quê? Que vida nós escolhemos? Que tipo de vida? A vida da fé ou a vida dos prazeres? Você acha que na fé não tem alegria? Você acha que ser cristão não tem alegria? Tem, sim. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Então um cristão pode ser feliz, um cristão pode ter alegria. O cristão não pode fazer da alegria o alvo da sua vida. Porque o alvo da sua vida é Deus. A grande diferença entre o cristão e o não cristão é que o não cristão, o não religioso, ele faz do alvo da sua vida a sua felicidade. Então, o seu objetivo último é ser feliz. Então, tudo que ele busca é ser feliz. Enquanto que o cristão verdadeiro, o objetivo último dele não é sua felicidade. É a glória de Deus. Nem que para isso ele tenha que sofrer. Mas a alegria dele é fazer Deus alegre. É honrar e glorificar a Deus. Então, amanhã a gente continua com a terceira parte. Esta parábola é longa e eu não quero gastar mais o tempo de vocês, porque eu sei que muita gente tem que ir almoçar ou voltar ao trabalho. Então, amanhã nós vamos ter a terceira parte, a conclusão. Então, lembre, hoje, você que não é cristão, existe aqui duas opções. Uma é que a gente, que era a proposta dos religiosos da época, de que você é salvo porque você tem uma religião e você tem um padrinho, como a gente diz, uma peixada forte, que garante a sua entrada no céu. Então, no judaísmo acreditava, sou filho de Abraão, então não importa como eu viva. Então eu não preciso me arrepender, eu não preciso de nada, eu já estou no caminho certo, é só aguardar que quando o jogo terminar eu entro no céu. E aí Jesus vem e diz, não, vocês se equivocaram. Abraão era pagão, adorava outros deuses com seus pais, mas um dia ele ouviu a voz de Deus, dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele largou tudo, se arrependeu, largou os ídolos, e foi servir única e exclusivamente a Deus. Então a proposta, a teologia de Jesus é que a salvação é quando você ouve o chamado de Deus, você se arrepende dos seus pecados, você larga os seus pecados e você passa a andar com Deus pela fé.
Você passa a viver em obediência a Deus, isso é o que garante. Então, que tipo de gente você é? Você é daquele que só porque viu mal no mundo, você acha que Deus não existe? Você é daquele que acha que toda pessoa que está sofrendo é por causa do pecado? Você é daqueles que acha que simplesmente porque você é um cristão, você não vai passar por sofrimento? Eu quero fazer um apelo a você que não é cristão. Se você está disposto a largar tudo, a abandonar o paganismo, a se arrepender da vida errada e a crer no chamado de Deus para uma nova vida. Porque Jesus morreu para pagar teus pecados, para que você possa começar uma nova vida e Deus escreveu uma nova história. E você que é crente, que estava desviado, reconcilia-te com Deus hoje. Você que vivia acreditando que só pelo fato de você ser cristão, católico, protestante, você já tinha um lugar garantido no céu, independente da sua conduta, independente da sua transformação ou não, repense. Porque o objetivo de Jesus era levar as pessoas a repensarem. Será que eu e você conseguimos admitir que nós estamos errados? Será que eu e você fazemos essa avaliação e dizer assim, espere aí, eu sou cristão, o que mudou? O que mudou em mim? Eu vivo pela fé. Na hora da dor, eu continuo confiando em Deus? Na hora que eu preciso ir ao psiquiatra, ele passa remédio tarja preta, eu continuo confiando em Deus? Na hora do sofrimento, eu continuo confiando em Deus? Aquele homem não tinha uma esposa. Aquele homem não tinha uma família, não tinha uma casa. Se tinha, foi abandonado por causa da doença. Mas sabe quem segurou as pontas para ele? Deus. Sabe quem o manteve de pé? A fé. E a fé em Deus é que nos sustenta. É quem nos faz ir avante. Então, não perca a fé. Não desanime. Por mais difícil que seja a sua vida. Mesmo que tenha sido abandonado, abandonada. Mesmo que esteja no leito. Mesmo que esteja me ouvindo de cima de uma cama, no hospital ou no leito. Mesmo que esteja completamente errado no mundo, mesmo que esteja completamente desacreditado, mesmo que as pessoas te caluniem, mesmo que as pessoas digam que você não presta, que você jamais entrará no paraíso. Será que você confia em Deus? Será que a semelhança desse homem você fica calado e diz, Deus socorre, Deus ajuda? E pede, Deus segura minha mão. E hoje nós precisamos meditar que tipo de religião é a nossa. Então Deus chama você que não é cristão, arrependa-se e venha andar com Ele. E à medida que você andar com Ele, você vai começar a compreender a vida. Vão surgir os dilemas, os conflitos, as adversidades. Mas se você buscar andar com Deus, compreendê-lo, estudar sua palavra com desejo de conhecer a Deus, você vai começar a compreender
a vida. Você vai começar a compreender a vida. Porque uma religião superficial não ensina sobre a vida. Uma religiosidade superficial nos enlouquece. A maior fábrica de loucos é religião sem orientação. Escute o que eu vou lhe dizer. Maior fábrica de loucos é religião sem orientação. Quando eu entro numa religião, eu vou entrar em conflito, meu amigo. Eu vou ter conflito com o mundo, eu vou ter conflito comigo, eu vou olhar e Deus vai pedir uma coisa e eu vou olhar e eu vou descobrir que eu não sou isso. Eu vou descobrir que o que Deus pede eu não posso fazer. E aí, se eu não for bem ensinado de que o que eu posso é depender da fé em Deus e dizer, Deus, eu só posso amar meu inimigo se o teu Espírito me ajudar. Deus, eu só posso ser uma pessoa de bem se o Senhor me ajudar, porque em si mesmo eu sou mau. Porque em mim mesmo, melhor dizendo, eu sou mau. Porque, Deus, eu sou egoísta. O grande problema do cristianismo hoje é falta de sinceridade. E dizer assim, Deus, olha, não pense que é fácil para mim alguém me bater no rosto e eu dar o outro lado. Não pense que é fácil para mim um inimigo me ferrou e vir me pedir dinheiro emprestado ou vir me pedir ajuda e eu ajudar. Não pense que é fácil. Isso, na verdade, é impossível. Mas sabe como é que é possível ser cristão? Porque Jesus não nos deixa só. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo vem. E aí ele nos dá fome pela palavra. Ele nos dá vontade de conhecer a Deus. E aí a gente vai recebendo as respostas para a vida. E aí a gente vai compreendendo a vida. Quanto mais perto de Deus, Deus é luz, diz a Bíblia. E quando você está na luz, você começa a ver, o cabelo aqui não está muito bom não. Eu estou a roupa, o botão está trocado. Então escute o que eu vou lhe dizer hoje. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ruim você se acha. Preste bem atenção. Quanto mais perto de Deus, mais ruim, mais pecador, mais sujo você vai se achar. Porque quando você está longe, você está no escuro. Então você não consegue enxergar todos os seus defeitos. Mas quando você vai se aproximando, você começa a descobrir, mas pai, eu sou ruim. Então se você se acha bom, maravilhoso, meu amigo, você está longe, viu? Você está igual o rico, longe. Mas quando eu e você vamos nos aproximar, é por isso que há crise. Já imaginou? Você entra na fé, aí você começa a chegar perto de Deus, se aproximar de Deus, ler a palavra, orar, louvar, buscar, aprender, e você começa a descobrir, mas como eu sou ruim, mas como eu não presto, rapaz, mas quanta maldade tem no meu coração, mas quanta coisa ruim passa aqui no meu pensamento, rapaz, mas Jesus pede uma coisa e faz tempo que eu tento e não consigo. Meu amigo, se você não for bem orientado, você surta. Você enlouquece, como muita gente tem. E é como eu digo, pior é que não pode nem tomar medicação, não pode nem ir ao psiquiatra. Mas quando você começa a dizer assim, pai, eu dependo da tua graça. Por isso é que o autor, o Asaf Borba, ele diz, foi graça o nome.
Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, né? Haverá uma multidão de irmãos e perguntarão a uma voz, voltados para mim, como é que ele venceu, chegou aqui, ele vai dizer, foi graça, irmão, poderosa e doce graça, foi graça, irmão, poderosa e doce graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Um dia eu e você vamos chegar lá no céu e o pessoal vai dizer, como é que vocês chegaram aqui? Como é que esse Gilberto chegou aqui? Porque isso é ruim, isso é pecador. E aí nós vamos irromper e vamos dizer, foi a graça de Deus. Paulo diz que Deus em Cristo nos conduz em triunfo. É graça. É Deus fazendo o que eu não posso fazer. É Deus mudando a minha vida. É Deus me transformando. É a teologia da graça. É a graça de Deus que invade a minha vida e faz com que eu seja diferente a cada dia. Com que eu vá aprendendo e Ele vá me mudando. Então, o Espírito Santo entra no meu coração e no seu. E aí a gente começa um processo de mudança. Então deixa Deus entrar no teu coração hoje. Convide a Deus para entrar no seu coração, para mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma boa tarde. Amanhã, a última parte, se Deus permitir.